Bom dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de estudarmos a Palavra de Deus, tempo de comunhão. Que bênção poder chegar até você mais uma vez para esse momento nosso de louvor a Deus pela sua Palavra. Gostaria de lembrar que na terça-feira, dia 13, estaremos celebrando o café de número 1000. E você é convidado a estar conosco, né? 7 horas da manhã, ao vivo, aqui no nosso canal, ok? Se você não está inscrito no canal, então se inscreva para também participar conosco ao vivo do café de número 1000. Então, queridos, estamos lendo o livro do profeta Daniel. E a leitura bíblica de hoje é o capítulo 11, apenas o capítulo 11. Nesse capítulo 11, no verso 2, na primeira parte do verso 2, diz assim: Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. O profeta Daniel está vindo de um processo de descobrir coisas muito significativas. E no verso 1 desse capítulo 11, o texto diz assim: Eu tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dario Medo. Mas agora Deus fala diretamente ao profeta, diz assim: Portanto, eu lhe revelarei a verdade. Para o profeta não existe nada mais importante do que a verdade. A verdade é a chave da vida profética. Quando a palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, falava sobre a necessidade de identificar os falsos profetas que haveriam de surgir, uma das coisas que era preciso era identificar aqueles que estavam falando a verdade. E como que se identificava se alguém era um profeta de verdade ou um profeta falso? É se aquilo que ele estava falando correspondia à verdade. Se ele estivesse falando a verdade, haveria de acontecer. Muito antes de aparecer a expressão fake news, Deus já estava comprometido em revelar a verdade aos seus profetas. E nesse último tempo, nesse tempo que estamos vivendo, nesses tempos do fim, muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Muita gente falando em nome de Deus e falando coisas em nome de Deus que não corresponde à verdade da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos voltar o nosso coração para a palavra de Deus todos os dias. E sempre que nós ouvimos alguma coisa, nós precisamos fazer como os bereanos. Você se lembra quando o apóstolo Paulo estava na sua viagem missionária? E a Bíblia diz que ele passou por Tessalônica e chegou a Bereia. E Paulo diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque ouvindo aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, eles iam conferir na palavra para ver se o que Paulo estava ensinando correspondia à verdade. Deus tem nos dado do seu Espírito para que com discernimento nós possamos separar a verdade do erro. Temos esse poder essa capacitação dada pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo, para que a gente possa discernir. Temos a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, para nos ajudar nesta identificação. Por isso, queridos, não há motivo de sermos enganados. Ainda que a palavra de Deus nos diga que nos últimos tempos apareceriam falsos profetas que falariam com tanta convincência que, se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas os escolhidos não precisam ser enganados, porque os escolhidos, eles têm a revelação da verdade.
Por isso, Deus não permitiria que Daniel ficasse no engano, na dúvida. Deus não permitiria que o seu profeta ficasse sem saber o que estava acontecendo. Por isso, ele diz: agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Nós não precisamos sair da verdade. Podemos ficar estabelecidos na verdade e somente na verdade. E a palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. Por isso nós precisamos estar estabelecidos somente na verdade. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus da verdade. Teu povo não precisa ser enganado, a não ser que queira. Teu povo não tem necessidade de viver no engano, a não ser que decida se afastar da verdade. Porque o Senhor nos revela pela tua palavra e abre os nossos olhos pela ação do Espírito Santo, para que possamos discernir entre a verdade e o erro. Nós queremos te agradecer por esta bênção e pedir, ó Deus, em nome de Jesus, conduz o nosso coração para que possamos estar estabelecidos na verdade todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?